com muita alegria e com muito prazer que cumprimento os nossos queridos e amados irmãos para mais uma série, a série Lição da Bíblia. E hoje estaremos estudando a última lição do terceiro trimestre de 2013. Eu gostaria, antes de começarmos a dissertação, aqui diante dessa natureza bonita, em plena natureza, de convidá-los para uma palavra de oração. Querido Senhor, te somos gratos pelo teu poder, pela tua graça sobre nós, pelo sacrifício de teu Filho amado e, acima de tudo, por um grupo de lições que estudamos de forma tão maravilhosa durante 13 temas, durante 3 meses do terceiro trimestre de 2013. Venha nos abençoarmos na última lição desse que fecha esse trimestre, que tenhamos a tua bênção, a unção do teu Santo Espírito, para a verdadeira compreensão da busca do verdadeiro reavivamento e reforma, conforme a necessidade de cada um e também de cada igreja sua sobre a face da terra. Te pedimos, agradecidos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-los a pegar a lição de vocês, o livro da lição, o manual da lição, abrir no índice e olhar, vamos analisar o que nós estudamos durante o trimestre, olhando pelo título de cada lição. O tema geral do trimestre foi reavivamento e reforma. A primeira lição do trimestre nós estudamos sobre reavivamento, nossa grande necessidade. Vimos nessa lição que foi o primeiro passo, é a conscientização. Temos que realmente termos reavivamento para poder entender o que precisamos reformar na nossa vida e ter ânimo para isso. O primeiro passo, então, conscientização e ânimo. Na segunda lição do trimestre, nós estudamos oração, a força vital do reavivamento. Esse foi o segundo passo para ter reavivamento e reforma. Oração. Se é que queremos caminhar rumo à vitória. A terceira lição do trimestre que nós estudamos, a palavra, a base do reavivamento. Esse é o terceiro passo. Simplesmente, é indispensável. Se quer reavivar, se quer ter reforma, tem que ter o estudo da palavra, a prática da palavra, a pregação da palavra, tem que estar envolvido com a palavra. Quarta lição do trimestre, testemunho e serviço, o fruto do reavivamento. É simplesmente indiscutível. Como que você quer reavivar, como que quer reformar, se você não tem a menor consciência que precisa testemunhar, que precisa trabalhar, se envolver na missão do ID, que nada mais, nada menos é a missão do Espírito, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos confiou essa obra. Com o auxílio do Espírito Santo, temos que fazer esse trabalho. Ele só vai converter as pessoas, mas quem vai convencer as pessoas sou eu e você. A quinta lição do trimestre, obediência, fruto do reavivamento, simplesmente incontestável. Sem obedecer, sem chance. Não podemos ficar igual hipócritas, só escutando a palavra, só papando sermão, só esquentando banco dentro da igreja. Temos que praticar e temos que obedecer. Sexta lição do trimestre, confissão e arrependimento, as condições do reavivamento. Não tem como ter reavivamento com tudo isso que nós fizemos para trás, mas se não aprendemos a arrepender, se não aprendemos a confessar e abandonar as coisas erradas que fazemos. É fundamental na nossa vida
esse princípio. A lição de número 7. Unidade, o vínculo do reavivamento, simplesmente contagiante. Quando nós aprendemos a nos envolver com a palavra, estaremos sentindo aquele contágio maravilhoso do Espírito Santo em nossa vida. E nada vai nos impedir de contagiar o mundo ao nosso redor com essa forma elétrica, gostosa, empolgante, de demonstrar ao mundo ao nosso redor esse novo brilho de vida que adquirimos por reavivamento e reforma individual. E vamos refletir isso na coletividade. Na lição de número 8, nós estudamos discernimento, a salvaguarda do reavivamento. Aqui, a luz dos olhos. Lembra que estudamos sobre isso? Jesus conferiu: se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Se no seu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. A história da humanidade toda se definiu dessa maneira: filhos da luz, filhos das trevas. E Jesus ficou claro, deixou claro: ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não existe, para quem quer reavivamento e reforma, não existe lugar para hipocrisia. Precisamos nos envolver, e se isso acontecer, nos envolvermos nessa missão, o nosso olho vai estar carregado de luz e qualquer um vai te identificar como cristão. Qualquer um vai te identificar como filho da luz. E vai ter vontade de estar do seu lado e aprender de você, como o eunuco que Filipe batizou. Todo mundo vai ter prazer de ouvir a palavra da tua boca, porque você é ungido, você é um filho da luz. A lição de número 9, reforma. Agora entrou na linha de reforma, da lição de número 9 até a última. Reforma, a primeira fase de reforma então, que já saiu da linha de reavivamento. Agora, a consequência do reavivamento é automático. Se todos esses 8 passos que nós estudamos já te levou ao reavivamento pleno, não tem como, você vai estar reformando aonde é necessário reformar a casa sua, o templo do Espírito Santo. E você vai ser uma nova criatura. E o primeiro passo dessa reforma é saber que ela é consequência do reavivamento. Então precisa de acontecer o reavivamento. E com isso, é simultâneo, vai acontecer a reforma. Não tem conversa. Se você deu aqueles 8 passos do reavivamento, a reforma vai ser simultânea, vai ser automática. A 10ª lição, reforma também, tratando então da vontade de crescer e mudar. Inevitável. Se você reavivou, se você agora mergulhou no princípio de reforma, você vai querer mudar. Aonde que está precisando reformar na sua vida, seja no quadro emocional, espiritual, religioso, familiar, seja onde for, profissional, você tem que refletir a luz de Deus em qualquer ambiente que está sendo necessário na sua vida. E isso será inevitável se você seguir todos os passos. A lição de número 11, reforma, nova maneira de pensar. Lógico, casa nova, vida nova. Quem não vai querer vida nova? Vai sair da mesmice. Só que você vai estar convivendo gloriosamente com o Espírito Santo, novas emoções. Aquelas emoções que Paulo disse, que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, que o coração jamais imaginou, que a mente nunca imaginou. Deus tem preparado para aqueles que amam e temem a Deus. De forma antecipada, sentiremos o gozo da salvação, o gozo da vida eterna. A lição de número 12, reforma, curando relacionamentos quebrados, desobstruindo o caminho, desbloqueando o caminho. O que adianta você ter dado todos aqueles passos de reavivamento, todos esses passos de reforma, mas você, que precisa passar na mesma portinha do céu, que aqui é estreitinho, mas lá em cima é igual um funil, lá vai passar a cidade santa, na boca do funil, mas no bico do funil aqui embaixo ela é estreita. Precisa de entrar você e os seus desafetos. Se você não desbloquear o caminho, pelo menos não orar pelos seus inimigos. Se ele não quer ser seu amigo, mas você precisa de orar por ele, você não pode ter ódio dele.
precisa desobstruir o caminho. Ainda que ele não queira, mas você não está fazendo nada de errado, você está orando por ele. E se ele quiser ter amizade contigo, você está disposto, porque lá na porta do biquinho do funil tem que entrar os dois. Então a reforma envolve toda essa estrutura. Curando relacionamentos quebrados é o último passo. O penúltimo passo. O último vamos estudar agora a lição do 13º, da 13ª semana do trimestre, a última delas, que estava fechando, porque a partir da próxima semana vamos estar estudando uma lição maravilhosa, tudo sobre o santuário do céu, o santuário de Deus, no céu, na terra, na nossa vida. Será uma lição maravilhosa, envolvendo assuntos eletrizantes. Mas então a lição dessa semana que fecha o trimestre, reavivamento prometido, missão cumprida. O texto, Tiago 5, verso 7 e verso 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, pois a vinda do Senhor está próxima. Que maravilha, irmãos. Esse texto aqui dá para encaixar direitinho num paralelo de estudo, num paralelismo bíblico, como sempre o Espírito Santo usou de Gênesis, o Apocalipse. Colocar primeiro o Evangelho de São João, capítulo 15, e o livro de Joel, capítulo 2, verso 21 ao 31. Lá em São João, capítulo 15, Jesus usa uma figura de ilustração muito interessante. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. E vós sois as varas da videira. O meu pai vem para poder podar os frutos que não está dando, as galhas que não está dando fruto. Só joga para secar e queimar, porque não presta para nada. Para que as galhas que estão dando fruto possam dar muito mais fruto. Que comparação interessante, hein? Aí nós temos também Joel 2, 21 a 31, que nós vamos estudar daqui um pouco mais em detalhes sobre isso. Ele mostra as chuvas, que aqui Tiago abordou. A chuva para o plantio da semente, que é conhecida temporã, e a chuva para a colheita, que é a serôdia. Lá no Pentecoste caiu já a temporã. E a hora que a serôdia cair, menino, como vai ficar bom. Que maravilha, o evangelho vai ser fechado de maneira maravilhosa e poderosa, que até Apocalipse 18 vai chegar a chamar de alto clamor, vai falar tão alto, de forma tão poderosa, que vai fechar rapidinho a pregação do evangelho a todo o povo, tribo e língua, e logo, logo poderemos olhar para cima e ver o sinal do Filho do Homem, vindo Jesus voltar para nos buscar. Na lição do segundo tema, então, o poder prometido. Olha, meus irmãos, Jesus aqui cita uma coisa muito interessante. Ele fala: a mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra, e eu estou concedendo a vocês, e eu estou chamando vocês para se envolver nessa autoridade, para que vocês testemunhem com autoridade da palavra que eu vos tenho dado, para que vocês preguem com autoridade, para que vocês sejam uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens, como disse Paulo, para que vós sejam a luz do mundo, para que vós sejam o sal da terra. No terceiro tema dessa semana nós temos chuva temporã e chuva serôdia. Aí nós temos agora a escatologia e a profecia cumprida de Joel capítulo 2, verso 24 ao 31. Eu diria também que é o coro musical, né? A réplica de Apocalipse capítulo 6, verso 12 e 13. Porque lá não só fala da primeira chuva,
que caiu da temporã, e depois dessa chuva, então, aconteceria o sinal no céu, na abertura do 6º selo, lá em Apocalipse. Caiu a chuva temporã, muitos anos lá na frente, em plena Inquisição, dá o terremoto de Lisboa, dá o sol escurece, e a lua fica vermelha como saco de silício e as estrelas caem do céu. Numa sequência maravilhosa. Agora, quando iniciar a última crise da história da humanidade, lá no curso de escatologia, estamos estudando sobre isso. Se você agendar a aula de número, a 17ª aula, a 18ª aula, a 19ª aula, daí para frente, está mergulhando nos assuntos relacionados com o tempo do fim, nas profecias e nas escatologias. Todo o quadro profético e escatológico da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Mas aqui então, quando começar a última crise, em que o alto clamor vai acontecer novamente a próxima chuva. Aconteceu a chuva, pregou o evangelho, está fechando. No dia da ira de Deus, Apocalipse 18, 8, vai cair 7 pragas. Mas antes da porta da graça fechar, esses mesmos sinais de Joel vai acontecer de novo. Os mesmos sinais que aconteceram no sol, na lua e nas estrelas. E aí então vem o dia da ira de Deus, que Apocalipse 18, verso 8 fala que em um só dia, e como sabemos que é o primeiro dia do milênio, o dia da ira de Deus, é o dia que Jesus vai estar voltando, então sabemos que é literal. E Apocalipse 18, verso 10, 18:8 fala que em um só dia vai cair as 7 pragas. E 18:10 fala que em uma só hora o planeta inteiro vai ser destruído, enquanto a gente vai indo embora. Em uma só hora. Sabe, meus irmãos, a chuva temporã e a chuva serôdia, temos que estar envolvido com a missão do ID, para que possa continuar a nossa vida, para que possa continuar de forma maravilhosa a nossa relação com Deus e com o semelhante, de forma iluminada. A lição do 4º tema, pré-requisitos para a chuva serôdia. Primeiro, desejar a chuva serôdia e orar, né? Desejar e orar. Não foi isso que aconteceu lá em Atos 1, verso 8 e verso 14? Todos desejando, todos orando pelo mesmo propósito, unidade em espírito e em verdade. E o segundo passo, poderíamos citar Atos capítulo 8, o verso 4, anunciar. Sem anunciar, sem se envolver na mensagem do ID, você vai como anunciar a chuva serôdia se você não recebeu ela? O 5º tema da lição, o batismo de fogo. Esse aqui é interessante demais. É engraçado se a gente observar o Evangelho de São João, no capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho para vocês verem como é que alguns elementos aparecem ali representando essa relação da nossa vida velha com a vida nova, com Deus e com o Espírito Santo. Com o Pai, com Cristo e com o Espírito Santo. E com o semelhante. No capítulo 3 do Evangelho de São João, diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse era mestre dos judeus. Ele veio ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que é muito interessante
que ele estava no meio daqueles grupinhos de fariseus lá, sempre vendo João Batista batizar, e ele era zeloso, sensível à mensagem de Deus, e ele arrumou um jeitinho de procurar Jesus, nem que fosse de noite, para ter certeza se aquele batismo de João realmente era certo, se deveria realmente viver aquela nova modalidade, que era conversão e batismo, se aquilo estava certo realmente. E ele tinha certeza que Jesus tinha essa resposta. E o que ele estava falando aqui, ele não estava com lisonja, ele estava sendo sincero. E Jesus não perdeu a paciência com ele, nem chamou ele de lisonjeiro. Mas mais interessante que quando ele falou isso para Jesus, que sabemos que é as bênçãos de Deus, Jesus vai e responde para ele no verso 2 e verso 3, a pergunta que ele foi fazer e não fez. E ele ficou assustado demais. E ficou tão assustado que fez uma pergunta para Jesus que nem menino de 3 anos faz para ninguém. De tão imbecil que a pergunta. E Jesus não perdeu paciência com ele. Ele era mestre de Israel e ia ter paciência com ele. Jesus, na hora que ele terminou de falar, bem sabemos que és mestre de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu faças se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ele, Senhor, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura ele pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino de Deus, quanto menos entrar lá dentro. Pensa que coisa maravilhosa. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascido do Espírito com E maiúsculo, é do Espírito Santo. Batizar na água, olha os elementos. E ele ainda falou mais. Mas como pode ser isso, Senhor? Falou, rapaz, você é mestre de Israel, não sabe essas coisas. Aquele que é nascido daquele, todo aquele que é nascido do Espírito é igual ao vento. Ouves a sua voz, agora nós estamos ouvindo, está ouvindo o vento aqui? Um pé de bambu enorme aqui do lado, olha o ventão que ele está aqui. Ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele tem a conexão automática. Deus fala com ele em espírito e em verdade, e ele caladinho sai e vai fazer o que Deus mandou ele fazer. É telefonar para alguém? É visitar alguém? É pregar para alguém? É testemunhar para alguém? É passar um e-mail para alguém? Está conectado com o Espírito Santo. Tudo que acontece ele está relacionando com as coisas de Deus. O óleo também é outro elemento, né? Já falamos do vento, do óleo, representando a unção do Espírito Santo. A água, representando o anúncio público que você mudou de exército, que é indispensável. E o fogo, então, aqui, batizar no Espírito Santo. Conversão. Você converteu, foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, você muda de caminho automático. E o fogo é o entusiasmo de levar isso aos outros. Sabe? Nós falamos do óleo, do vento, da água e do fogo. 4 elementos inanimados. E tem outros 2 elementos animados, o Espírito Santo e você. 6 elementos, 4 inanimados e 2 animados. Precisamos desses 6 elementos para ver o 7º, que é o reino eterno, e viver o reino eterno. Isso só vai acontecer se nós nos envolvermos nessa obra maravilhosa. Lá em Lucas capítulo 12, verso 49 e 50, Jesus fala, como eu anseio ser batizado por um certo tipo de batismo, que é o do fogo. E eu vim para meter fogo na terra. E o que mais eu quero se o fogo já está aceso? É o machado, como João Batista disse, já estava na raiz das árvores, né? E o fogo do entusiasmo de queimar a mata inteira que nós temos que pregar, estava ali feito. Agora é só evangelizar. Será que você está envolvido nisso? Lá em Marcos capítulo 10, verso 38, quando os filhos de Zebedeu pediu para Jesus, eu queria ficar, deixa um pedido para o senhor, deixa eu de um lado e meu irmão do outro, um da direita e um da esquerda. Você não sabe o que você está pedindo, rapaz. Você acha que você pode beber do mesmo cálice que eu bebo? E você acha que você pode ser batizado do mesmo tipo de batismo que eu vou ser batizado? E eles, inspirados pelo Espírito Santo, falou que pode. E é engraçado que podia mesmo. Jesus explicou para eles que
Lá no céu não vai ter esse negócio não, rapaz. Presta atenção. O grande lá no céu é o pequeno. Eu vim não para ser servido, mas para servir. E se você realmente quer ser grande, seja servo. Agora, com relação ao cálice, realmente, vocês vão beber desse cálice também. Mal sabia eles que vai morrer um por um. Vai ser assassinado, perseguido e arrastado aos tribunais. Na última crise vai ser assim também. Nós seremos perseguidos, até completar aquele número lá da abertura do quinto selo, lembra? Das almas debaixo do altar. Até quando, ó Senhor Santo e Soberano, não julgas e vingas o nosso sangue? Foi dado e cumprido as vestes de banco e dita aguarde mais um pouco de tempo, até que sejam mortos os teus conservos e irmãos que foram mortos igual a vocês. Na hora que completar esse número, Jesus vai levantar e dizer, está feito, e fecha o juízo investigativo e separa joio do trigo. A primeira praga, ferida no corpo inteiro, separa joio do trigo. E as outras 6 pragas caem no instantinho. No final do dia Jesus está voltando, buscando eu e você e os nossos lares. E Mateus 10:38 diz o seguinte: quem não tomar sua cruz de seguir não é digno de mim. E tem mais uma: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Irmãos, reavivamento e reforma urgente. O 6º tema da lição: o grande conflito terminou. Um resuminho prático no livro do Apocalipse: Jesus vence, Satanás perde. E você? Você vai perder ou vai vencer? A vitória já foi ganha por nós. Só precisamos de aceitá-la e nos envolvermos nela. O 7º tema da lição, a última frase do primeiro parágrafo, é um texto do grande conflito, página 612. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande é o número de pessoas que se coloca ao lado do Senhor. Que Deus abençoe a mim e a você, que nos coloquemos ao lado do Senhor, para a honra e glória de Deus e salvação nossa, contados entre aqueles que herdarão o reino eterno. Querido Senhor, santifica-nos na Tua palavra, que a Tua palavra é a verdade. E naquele grande dia, como esse vento que aqui está, possamos estar sendo levados rumo a Canaã celestial e marchar para dentro dos portais da cidade santa. Muito obrigado por uma lição tão maravilhosa que estudamos durante um trimestre. E nos abençoe para que a próxima lição que estudaremos sobre o santuário celeste, da mesma maneira continuemos nesse espírito de reavivamento e reforma para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor e salvação nossa e de nossos lares. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.